Olá, Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos mostrar uma campanha nacional que quer garantir junto aos candidatos a prefeito mais espaço para ciclistas nas ruas e avenidas das cidades. Aqui no estúdio vamos falar sobre as regras da Justiça Eleitoral para o período da campanha. Quem descumpre pode ser punido. E não são apenas os candidatos quem tem que andar na linha reta. Também vamos falar sobre o Media Training, que ensina os porta-vozes de uma empresa ou instituição a se relacionar com a mídia, uma arma importante para os profissionais de comunicação, principalmente nessa época eleitoral. Uma campanha nacional pretende garantir o compromisso dos candidatos à eleição desse ano para aumentar o espaço nas ruas e avenidas para os ciclistas e a bicicleta nas eleições. Andar de bicicleta em Maceió não é uma atividade muito tranquila. Se você precisar pedalar pelas principais avenidas da cidade, a situação é ainda pior. A Avenida Fernandes Lima, a principal da cidade, mesmo sem ter estrutura para bicicletas, recebe por dia em média mais de 1.150 ciclistas. O Edivaldo precisa passar por ela todos os dias para ir trabalhar. Sempre por aqui, não tem outro caminho não, é por aqui mesmo. Já sofri acidente já várias vezes aqui já. Para o João, a bicicleta, além de ser meio de transporte, é o próprio local do trabalho. Ele também se arrisca na Fernandes Lima e já sofreu 2 acidentes na avenida. O ônibus passou com a porta aberta e me derrubou. E outro foi uma vanzinha de gás, foi entrar, não assinou, eu fui passar direto, ela me derrubou também. Segundo esta coordenadora da Ciclomobilidade, uma associação de ciclistas urbanos, Maceió possui atualmente 41 quilômetros de ciclovia, quando o mínimo necessário seriam 200. E é para melhorar esses números que ela e outros grupos de ciclistas alagoanos lançaram a campanha Bicicleta nas eleições. A ideia é ampliar a inclusão da bicicleta em políticas públicas. A gente pede que eles efetivamente implantem a ciclovia da Fernandes Lima, concluam a ciclovia da Menino Marcelo, se comprometam a entregar ao final do mandato uma cidade com 100 quilômetros de ciclovias implantadas e realmente cicláveis. O Emerson pedala há muitos anos. Ele usa a bike para passear e até vai trabalhar de 1 a 2 dias por semana com ela. Emerson acredita que se a cidade tivesse mais ciclovias e mais segurança para o ciclista, ele poderia usar ainda mais a bicicleta. Eu uso como meio de transporte. Então, não só para o trabalho, mas para diversas outras situações que eu deixo de fazer, porque às vezes realmente falta coragem, principalmente à noite, né? E ainda falando de eleições, no dia 15 de agosto teve início a campanha eleitoral para as prefeituras e Câmara dos Vereadores de todos os municípios brasileiros. Mas esse período tem regras que precisam ser seguidas para garantir uma disputa justa. Quem descumprir pode ser punido com o pagamento de multa e até a cassação da candidatura. Mas é importante lembrar que não são apenas os candidatos a prefeito e vereador que precisam andar na linha. A Justiça Eleitoral também criou uma série de restrições aos eleitores. Comigo no estúdio está a assessora de imprensa do TRE de Alagoas, Flávia Gomes de Barros. A Justiça, a partir do princípio que não existe corrupção sem os dois ativos, o corruptor e o corrompido? Exatamente. A gente sempre tem destacado nas nossas campanhas institucionais e o presidente do TRE, sempre que vai falar sobre esse assunto, ele destaca e deixa bem claro que o eleitor que vende seu voto ou que é cúmplice dos crimes eleitorais, ele é tão culpado quanto aqueles candidatos, os políticos que querem comprar o voto, né? Então ele pode ser criminalizado também, né? Responder na justiça pelo crime ou o ilícito eleitoral, e ele também pode pagar multa no caso de ser apenas um ilícito e não um crime realmente. É um foco de pressão, porque para o eleitor o interesse é que se faça uma boa gestão, que os vereadores trabalhem fiscalizando a prefeitura, a formulação de leis, enfim, todos ganham quando o país vai bem, quando os políticos são legítimos, éticos, honestos. Mas, de acordo com o trabalho dos TREs e a preocupação da justiça, quase que não ocorre isso no Brasil, né? É verdade, Miguel. A gente tá vendo, né, que
a política, de uma maneira geral, ela está entrando em descrédito, né? Embora aqui em Alagoas nós tivemos um acréscimo de 20% no número de jovens que fizeram o alistamento eleitoral, que vão votar pela primeira vez, né? A pesquisa do TSE que aponta que Alagoas é o estado que tem menos pessoas que são filiadas a partido. Ou seja, há essa discrepância, né, esse interesse do jovem, mas os mais velhos eles não estão mais dando tanta credibilidade à política por conta disso. Os políticos são eleitos e eles não legitimam aquilo que o eleitor que os colocou no poder queria no momento que deu seu voto, né? Então, assim, essa série de escândalos de lavagem de dinheiro, de corrupção envolvendo os políticos em todo o Brasil, inclusive aqui em Alagoas, né, nós temos prefeitos afastados por crimes de corrupção também, gera na população um sentimento que não adianta ir votar, que a realidade é aquela e não vai ser mudada. E é isso que o tribunal não quer, né? A gente quer que o eleitor mude essa realidade, mas votando consciente, analisando a vida do candidato, analisando as propostas, fazendo uma série de considerações pessoais na hora de dar o voto. Não votar apenas por um benefício, um brinde ou uma troca. Acreditar, né? Eu acho muito importante esse ativo aí que você apresentou, que é o número de mais 20% de eleitores e jovens. Esses que foram às ruas, esses que gostam das mudanças, esses proponentes. Aliás, essa é a cabeça, né? Porque quem aí está experiente, já experiente demais, já desistiu. Aqueles que estão no ativo do voto e trabalham na política, a gente já sabe de quem é o voto. Enfim, agora, o incrível é que o TRE precisa correr atrás das novas fórmulas, né, de burlar, e em busca de uma eleição igualitária, com propostas convincentes e paridade na igualdade da publicização das coisas, das propostas. Me parece que esse, iniciado dia 15 de agosto, a tecnologia, as novas fórmulas de propor suas propostas, a divulgação e a propaganda eleitoral, o TRE vai ter que correr muito atrás dessa tecnologia, né? Vamos ter que correr sim, e com a legislação eleitoral, com as mudanças que temos desse ano, né, os candidatos vão ter que fazer uma série de adequações. Nossa preocupação principal, Miguel, é a internet, né, e as redes sociais, porque como é um universo muito amplo, não tem como a Justiça Eleitoral fiscalizar ativamente, né? Hoje o candidato ele pode ter seu site na internet, ele pode ter o seu perfil na rede social, contanto que ele não denigre nem ataque, né, faça ataques pessoais aos seus adversários. O eleitor também, por sua vez, ele pode expressar nas suas redes sociais e na internet o seu desejo, as suas opiniões, isso é livre. O que não pode realmente é fazer esses ataques, né, tentar criar perfis falsos com o intuito de apenas denegrir e atacar outras candidaturas. E isso, o TRE, em parceria com a Polícia Federal e as outras forças policiais aqui de Alagoas, a gente vai combater, né, na medida do possível, do que temos de servidores e de promotores eleitorais e juízes eleitorais. Nas ruas mesmo, muita mudança também vai ser percebida pelo eleitor, porque hoje, por exemplo, a gente não vê ainda, embora tenha começado segunda-feira, a campanha não está na rua, né, ainda. A gente não vê cartazes, a gente ainda não está vendo uma série de coisas que anteriormente a gente tinha. Mas porque tudo isso está dentro de um parâmetro legal, não é? Porque a legislação mudou, né? Agora você não pode mais afixar cartazes, nem faixas, nem fazer nenhum tipo de propaganda imóvel que não se locomova e nenhum bem público. Então, ou seja, você não pode pregar pinturas de muro, né? Pintura de nenhum tipo, né? Agora, se você quiser fazer sua propaganda do seu candidato no muro da sua casa, tem que ser um adesivo, não pode ser mais tinta, né? A questão também... E tem que ser meio metro quadrado, no máximo, né? A questão dos carros, a gente ainda não está vendo a parte dos carros nas ruas, né?
porque agora tem que ser a mesma metragem do lado e apenas o vidro traseiro ele pode ser adesivado, mas com aquele adesivo furadinho, não pode ser mais aquele que cobria todo o vidro, né? A questão também do horário eleitoral gratuito, né, na rádio e na televisão. Que a gente vai sentir muita mudança. O eleitor, a população vai sentir bastante, porque caiu de 30 para 10 minutos, né, 2 inserções diárias. Nesse bloco de 10 minutos, os vereadores não vão aparecer, apenas os prefeitos. Os vereadores eles vão ter espaços nas inserções diárias, cerca de 70 inserções, que vão variar de 30 a 60 segundos durante a programação. E essa série de mudanças ainda está gerando aquele clima de adequação, né, entre os candidatos e o eleitor também, que está estranhando esse período eleitoral meio morno. E na rede na internet também, você pode ter o site, mas você não pode fazer propaganda no site dos outros, né? Exatamente. Vamos dizer assim, uma tecnologia a favor da publicidade, da propaganda, mas que também tem seu aspecto legal, que não pode ser ultrapassado, né? Exatamente. O tribunal está funcionando já desde segunda-feira também em regime especial, 1 hora a mais durante a semana e 4 horas no fim de semana, para poder dar vazão a todos esses processos. Vai chegar muita coisa de propaganda, muita impugnação de candidatura, né? Na segunda-feira terminou o prazo para os registros de candidatura em todo o estado. Até o sábado a gente pode ter os registros individuais, né, para começar os processos de impugnação. Destacar também que, se o eleitor quiser entrar com um pedido de impugnação de candidatura no candidato, ele pode, né, faz um requerimento, vai na zona eleitoral e aquele pedido vai ser analisado também, como é analisado pelo Ministério Público e os advogados. Então, a Justiça Eleitoral ela se adequou para poder trabalhar junto com essas mudanças e para poder fazer uma eleição, como o presidente do tribunal sempre diz, embaixador Sebastião, a mais honesta, a mais limpa e uma das mais tranquilas nos últimos anos. Conversamos com Flávia Gomes de Barros, assessora de imprensa do Tribunal Regional Eleitoral. Muito obrigado pela entrevista. No próximo bloco vamos falar sobre o Media Training, um processo que ensina a se relacionar bem com a imprensa, que pode ser muito útil para se criar uma boa imagem na mídia para uma empresa ou instituição ou pessoa.